Qual é a definição que tem de ser igreja? Quando pensamos em igreja, o que é que vem à nossa mente? Algumas pessoas, quando pensam em igreja, pensam no edifício. E na realidade nós também temos essa dificuldade. Acredito que a maioria de vós é como eu e ao domingo diz que vai aonde? Vai à igreja. Porque pensa a igreja como o edifício onde estão pessoas, mas vai-se à igreja, ao edifício que está em determinado lugar. Seja aqui em Marvila, seja dos lugares de onde vêm. Nós somos desde cedo ensinados a ir à igreja. E na realidade é uma visão que biblicamente tem muitas dificuldades. Nós confundirmos o espaço com o que é ser igreja. Nós vamos à casa de oração, nós vamos ao local onde os irmãos se encontram, nós vamos celebrar o nome do Senhor, mas ir à igreja, biblicamente, é algo que é disfuncional, porque na realidade a igreja não está num sítio físico onde nós podemos ir. A igreja somos nós. Há pessoas que, por outro lado, pensam em igreja como uma denominação, a igreja batista, a igreja congregacional, a igreja ortodoxa, a igreja presbiteriana, ou seja, confundimos aquilo que é a definição de conceitos, de um conceito teológico com aquilo que é ser igreja. Então, a igreja A, a igreja B, a igreja C, e mesmo aí, biblicamente, nós temos graves problemas, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, cuidado, vocês dizem que são de Apolo ou de Paulo? Sim, uns podem regar, uns plantar, outros regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Então a igreja não é de Pedro, a igreja não é de Apolo, a igreja não é dos congregacionais, a igreja não é dos batistas, presbiterianos, católicos ou ortodoxos, a igreja é de Deus. Então, quando nós pensamos em igreja, nós pensamos realmente em quê? Na nossa declaração de fé, que está fixada à entrada e também está no nosso site, nós temos um apartado que é o que é que nós defendemos ser a igreja. E lá nós dizemos, queremos, ou seja, não é só eu creio individualmente, é nós queremos, como discípulos de Jesus que se congregam neste lugar, nós queremos que aqueles que têm o Espírito de Cristo estão unidos com Cristo. Efésios 5, 29 e 30. E como membros do seu corpo recebem a capacidade de o servir. Depois podem ver lá os versículos bíblicos, estão lá todos, está bem? A igreja de Cristo no céu e na terra é uma só. E compõe-se de todos os sinceros crentes no Redentor, os quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo, para serem chamados e convertidos nesta vida e glorificados durante a eternidade. Ou seja, quando nós falamos de igreja, o que nós dizemos é que a igreja não é um edifício. A igreja não depende da nossa construção teológica. A igreja que nós defendemos é a igreja daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e o servem. A igreja é composta por aqueles que caminham nesta terra segundo o ensino de Jesus e estão certos que estarão juntos na eternidade. Eu digo isto muitas vezes. Eu não sei se verei todos os meus familiares na eternidade. É muito provável que não. Mas eu creio que todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu os verei na eternidade, entre os quais estão vós. Cada um de vós. Igreja. O que é a igreja para nós? Hoje vamos iniciar uma nova minissérie intitulada A Igreja que Ama. A igreja só pode ser igreja se amar da forma como Jesus amou. É isso que vamos ver ao longo das próximas semanas. O que é que significa amar como Jesus amou? E hoje vamos começar com uma definição, com uma proclamação que é a igreja que ama tem um só coração.
E vamos ver isso logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. E vamos ver como é que a igreja primitiva transformou o amor de Jesus transformou o amor de Jesus para a sua vida prática. Como é que eles viveram? Como é que eles experimentaram a presença de Jesus e aprenderam a viver com essa experiência no coração. Então, convido-vos a ler Atos, capítulo 2, versículos 41 a 47. Quem encontrar pode ler, por favor. Amém. Posso meter-me um bocadinho com vocês? Quem é que gosta deste texto? Quem é que acha este texto bonito? Gary, obrigado, amigo. João. Hoje eu corto isto, está bem, do vídeo, para ninguém ficar a saber nomes. Porque a pergunta a seguir é: quem é que quer aplicar este texto à sua vida? Há textos que nós dizemos, são lindíssimos. Mas se puder ser outro a aplicar o texto, será melhor, porque na realidade há textos que são bem exigentes. Nós estamos no final do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E só para nos situarmos, há um momento em que Jesus ressuscita e está há 40 dias com os discípulos. E eu não sei se alguma vez estiveram com alguém que ressuscitou dos mortos, mas o impacto é grande. O impacto é grande. A forma como nós passamos a olhar para a pessoa que morreu e ressuscita não é a mesma que era antes. Aliás, foi a ressurreição que transformou em verdade tudo aquilo que Jesus disse durante 3 anos. E aqueles 40 dias são de completa transformação por parte dos discípulos. Eles finalmente estão a compreender tudo aquilo que foi dito e eles não entendiam. Nós hoje temos a vida facilitada, porque hoje, se queremos que Ele ressuscitou, quando lemos o que Jesus diz antes, já conseguimos aplicar e compreender que é verdade, porque já vivemos à luz da ressurreição. Aqueles discípulos não viveram assim. Durante 3 anos, eles viviam com uma parte omissa daquilo que era essencial para eles compreenderem o Evangelho. Então, Jesus ressuscita e está com os discípulos durante 40 dias e há um momento em que Ele ascende aos céus. Também não sei se alguma vez viram alguém ascender aos céus, mas é algo extraordinário. Ao ponto do texto dizer, e não nos diz quanto tempo é que eles vão ficar assim, que os discípulos ficaram a olhar para o céu de tal forma que parecia que não se estavam a mexer. Eles ficaram a olhar para o céu, a dizer, uau, coisa extraordinária. E realmente o texto não diz quanto tempo é que isso vai acontecer, mas diz que entretanto surgem 2 homens vestidos de branco. E perguntam, ouçam, mas porquê é que estão a olhar para o céu? Aquele Jesus que agora subiu também vai descer. Da mesma forma que subiu, Ele vai descer. E a partir deste momento, acontece uma coisa extraordinária. Os discípulos saem daquele lugar e passam a estar verdadeiramente unidos uns com os outros. Eles vão para Jerusalém porque é-lhes prometido que vai descer o Espírito Santo sobre eles, um Espírito Santo que lhes vai dar poder, e eles vão ficar em Jerusalém unidos. E vão fazer coisas extraordinárias unidas. Eles vão para Jerusalém e passam a viver unidos. Eles vivem unidos
durante este período pós-ascensão, eles vão viver unidos até o dia de Pentecostes. Eles no dia de Pentecostes estão unidos e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce, traz-lhe poder sobre a sua vida e a partir deste momento eles são completamente transformados e ganham uma coragem extraordinária. Não nos podemos esquecer que o poder político e religioso tinha acabado de matar o seu mestre. E por muito que ele tenha ressuscitado, morrer dói. Se for crucificado, ainda mais. Mas mesmo correndo o risco de poderem ser mortos, crucificados, mesmo correndo o risco de poderem ser apedrejados por blasfémia, eles não renegam a sua fé e Pedro e João e os apóstolos começam a anunciar o Evangelho sem medo das consequências. E Pedro, então, no dia de Pentecostes, está a falar para uma multidão e essa multidão começa a escutá-lo e Pedro ganha coragem e fala sobre Jesus e fala das consequências de não seguir Jesus e daquilo que aconteceu a Jesus e de como os líderes religiosos mataram aquele que era um Messias. E tal é a forma como Pedro está a pregar que no final as pessoas perguntam: mas como é que nós podemos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador? E Pedro diz: arrependam-se. Arrependam-se. Aceitem Jesus. Aceitem as promessas de Deus em Jesus para vós. E o texto diz: 3.000 pessoas aceitaram o Senhor naquele dia. 3.000 pessoas aceitaram o Senhor porque alguém teve coragem de falar independentemente daquilo que podia ser a consequência para a sua vida. Depois de Pedro, houve muitos Pedros, homens e mulheres, que, mesmo contra a sua vida, continuaram a anunciar o Evangelho. E não foram só 3.000, foram milhões de homens e mulheres que acabaram por ser batizados porque houve homens que ganharam coragem, porque ouviram o Evangelho e ao ouvir o Evangelho sabiam que tinham que anunciar o Evangelho porque não queriam guardar o Evangelho para si. E milhões de homens e mulheres, incluindo cada um de nós, pôde ouvir falar de Jesus porque houve homens e mulheres que saíram do seu conforto para falar de Jesus. Ser igreja. Hoje chegamos a um texto onde nos vai ser dito que quando nós somos igreja há 3 áreas da nossa vida que vão ser tocadas e transformadas. A primeira é a nossa relação com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós já ouvimos falar de Deus, mas agora, como diz Jó, eu vejo-te. Eu antes só ouvia falar de ti, mas agora eu vejo-te. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter a possibilidade de ver a nossa relação com Deus transformada. O texto também nos vai dizer que não é só a nossa relação com Deus que é transformada, a nossa relação connosco próprios também vai ser transformada, nomeadamente com as nossas posses, com aquilo que nós possuímos. E depois, quando a nossa relação com Deus é transformada, quando a nossa relação connosco próprios é transformada, a nossa relação com quem está ao nosso lado também vai ser transformada. Então, quando olhamos para o versículo 41, nós vemos que quando a graça veio, as pessoas foram salvas. Houve o ímpeto de Pedro de falar sobre Jesus e aquelas pessoas foram salvas pela graça de Deus. Hoje em dia, o nosso silêncio faz com que muitos homens e mulheres não consigam encontrar Jesus Cristo. Nós optamos por estar calados. Não é a questão só de optar por falar. Quando nós ficamos calados, também optamos por não falar. Hoje em dia vivemos numa sociedade onde as pessoas vivem maioritariamente de forma tranquila. Ou seja, é uma sociedade onde há muita classe média, sim, há pessoas que passam mal. E se vocês descerem a rua e forem ali ao Beato e depois lá mais abaixo, a Marvila, vocês vão ver muita miséria. Mas nós já optamos também e escolhemos os caminhos que queremos percorrer. E quando evitamos os caminhos onde há miséria, nós vemos aquilo que nos agrada mais. Nós optamos por não falar. Nós optamos por não ver. Nós optamos o caminho que queremos seguir.
E vivemos num país onde, apesar de tudo, a miséria ainda pode ser escondida. Porque há muitos países onde a miséria não pode ser escondida. Muitos de vocês vêm de países onde a miséria não pode ser escondida porque não há como escondê-la. Mas eu nem quero falar, e nem vou falar da miséria a nível financeiro. A miséria espiritual estende-se na nossa sociedade como em qualquer outra. Porque a miséria espiritual não depende do tamanho do nosso bolso. Depende do buraco da nossa alma. E o buraco da nossa alma tem o tamanho de Deus. Enquanto nós não colocarmos Deus na nossa vida, vai ficar esse buraco. E vamos andar angustiados, e vamos não encontrar sentido para a vida, e vamos andar perdidos, como os discípulos andavam antes de encontrar Jesus ressuscitado. Naquele tempo, entre a morte e a ressurreição, eles ficaram completamente perdidos, com medo de ser mortos como todos os outros. Mas quando descobriram Jesus ressuscitado, a sua vida mudou. Se a nossa vida não mudou, realmente devemos perguntar se já conhecemos, já encontramos Jesus ressuscitado. Porque podemos ter encontrado o Jesus das Escrituras, aquele que está lá, em letra morta. Aquele que lemos quando encontramos Jesus nas histórias de C.S. Lewis. Ou de qualquer pai da igreja. Nós estamos a ler a letra. E isso não nos faz encontrar Jesus ressuscitado. Porque não é aí que encontramos Jesus ressuscitado. Encontramos Jesus ressuscitado na nossa vida. No dia a dia, no contacto com os irmãos. No quebrantamento de coração, no joelho dobrado em oração. E quando isso acontece, o texto vai dizer que acontece então uma transformação integral. Quando nós encontramos o amor de Jesus, vai haver uma transformação total na nossa vida. E a primeira transformação é a nossa relação com Deus. O texto vai nos dizer várias coisas. E se vocês verem, pegarem no versículo 42, ele vai dizer que vai haver uma transformação tão grande que se vai manifestar em aqueles discípulos que passaram a estar unidos. Participavam fielmente no ensino dos apóstolos. Participavam fielmente na união fraterna, participavam fielmente no partido do pão, participavam fielmente nas orações, eles participavam fielmente em tudo. Houve uma transformação total e essa transformação começou, como diz o início do versículo, em estarem unidos. Eles passaram a estar unidos e esse arrependimento que surgiu na altura em que houve a chamada e a aceitação das promessas de Deus fez com que eles quisessem estar realmente uns com os outros. E assim procuraram primeiro o reino de Deus e descobriram que todas as coisas seriam acrescentadas se eles procurassem primeiro o reino de Deus. Hoje vivemos numa época de individualismo, certo? O que é que nós procuramos? O melhor para nós. Como é que eu consigo alcançar determinada meta? Como é que eu posso ser transformado? Como é que eu consigo o trabalho que quero, a casa que quero? A família que quero. Mas o texto de hoje vai nos dizer que para haver realmente transformação tem que haver unidade. Porque se perdermos o conceito de unidade, perdemos o conceito de ser igreja. Nós não podemos ser igreja de forma individual. Não é possível. Não é possível. Podemos afastar-nos para tempos de solitude, durante tempos da nossa vida, mas isso são exceções. Nós devemos viver em comunidade de forma regular. Onde há divisão, amigos, o reino não cresce. Se nós não conseguimos estar unidos e permitimos que haja divisão entre nós, o reino não cresce. Não cresce, é impossível. Vejam, a primeira premissa, tudo o resto, é estarmos unidos. Na realidade, se não estivermos unidos, vamos ter graves problemas, porque quando chegamos às partes teológicas, nós vamos espalhar-nos ao comprido. Quando começarmos a fazer oração, cada um vai orar por si mesmo. Quando passarmos a partir o pão, vamos achar quem é que pode ou não pode partir, porque achamos que uns são mais santos do que outros. Se nós não estamos unidos, tudo o resto, na nossa relação com Deus, vai falhar. Porque vamos estar sempre a perguntar, Senhor, quem é que vai ficar à direita e à esquerda? Senhor, não está na altura de mandares vir fogo sobre esta cidade? É que ela não está propriamente a aceitar aquilo que nós dizemos que devia aceitar quando te conhece. Se nós não estamos unidos, nós não vamos dar a possibilidade dos nossos irmãos nos corrigirem. Nós não vamos dar a possibilidade de pessoas com uma caminhada de fé prolongada
nos falarem dos nossos erros. Nós temos que estar unidos para que a nossa visão de Deus seja aquela que encontramos nas Escrituras, porque era um só povo. Eu tenho que dizer, se achas que és a pessoa mais importante no reino de Deus, estás certo e errado. Estás certo, sim, é extremamente importante. Mas não és mais importante que a pessoa que está ao teu lado. Nem nunca serás. Somos um povo feito à imagem de Deus e não é Deus que é feito à nossa imagem. E quando nós estamos unidos, podemos passar a louvar a Deus de forma mais correta. E isso vai lançar-nos para aquilo que diz o versículo 44 e 45. Quando nós somos transformados, na nossa relação com Deus, a nossa relação com as posses é transformada. Mas aí, no meio, há o versículo 43. Está nas Bíblias, vejam aí. Qual é o versículo 43? Leiam lá. Quem quer ler? Vocês conseguem ver milagres na vossa vida todos os dias? Ou regularmente? É porque hoje nós dizemos muito. Eu não consigo ver as maravilhas de Deus, eu não consigo ver os milagres. Se esse é o teu caso, tenho que dizer que o problema não são as maravilhas e os milagres. É porque nós falhamos no básico. Como não vivemos unidos, nós não conhecemos as histórias uns dos outros. E como não conhecemos as histórias do povo de Deus, nós não conseguimos ver as maravilhas e os milagres. Simplesmente porque andamos distraídos. Realmente, nós queremos as bênçãos, mas não estamos dispostos a pagar o preço. É fundamental para nós conseguirmos compreender realmente as maravilhas de Deus e os milagres, começarmos por aquilo que o texto diz que é o principal. Partilharmos vida para assim adorarmos o Senhor. Então assim chegamos ao segundo ponto. E o segundo ponto é a nossa relação com as nossas posses também muda quando nós encontramos Jesus na nossa vida. O versículo 44 e 45 diz-nos que os crentes viviam unidos, volta a fazer essa referência. Os crentes viviam unidos. E os crentes punham em comum tudo o que possuíam. Digam, meus amigos, quanto aquilo que vocês têm colocam em comum com os vossos irmãos? Bem, podem pensar, podem não dizer, mas quanto aquilo que têm, vocês colocam em comum com os vossos irmãos? E atenção, eu não estou a apelar a uma sociedade proletariado e de posse e de que não tem propriedade privada. Não é isso que eu estou a dizer. E também não é isso que o texto diz. O que o texto diz é que não havia necessidades entre aqueles homens e mulheres, porque sempre que havia uma necessidade, eles colocavam em comum e não deixavam que houvesse necessidade entre aqueles que pertenciam ao mesmo povo, que eram da mesma família e que tinham o Senhor no centro da sua vida. O que eu estou a dizer é que nós enchemos a nossa vida com tanto entulho que deixámos de conseguir ter uma vida minimalista. Pronta para cuidar daqueles que estão à nossa volta e precisam. Nós queremos ser discípulos de Jesus, mas não queremos pagar o preço de ser discípulos de Jesus. Nós queremos ser discípulos de Jesus, mas queremos que seja o Estado a fazer aquilo que cabe aos discípulos de Jesus. Nós queremos ter igrejas abertas para que seja a organização a assumir uma responsabilidade que devia ser dos próprios cristãos. Nós queremos ter nomes, queremos dar funções a pessoas para institucionalizar aquilo que devia ser a responsabilidade de todos nós, uns com os outros. Porque é mais fácil dizer aquele departamento é que é responsável por isso, quando na realidade o departamento não é mais responsável, nem muito menos do que cada um de nós. Ser discípulo de Jesus significa ser igual a Jesus. Não significa criar instituições que sejam iguais a Jesus. Jesus nunca criou instituições para serem iguais a Ele. Ele queria que os seus discípulos estivessem tão perto dele que ele, ao andar, o pó das suas sandálias descobrissem a pessoa que ia atrás. Ser próximo, ter coração próximo do Mestre. Então, quando nós compramos uma casa, quando nós compramos um carro, quando nós compramos um livro, quando nós compramos uns fones novos, quando nós compramos um computador, nós realmente paramos sequer para pensar, Senhor, como é que o teu reino vai ser procurado em primeiro lugar com aquilo que eu estou a fazer?
Porque procurar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado, não é só quando nos dá jeito. Realmente nós guiamos a nossa vida com o intuito de que aquilo que nós temos possa servir o reino de Deus em primeiro lugar. É que senão andamos a enganar-nos. Assim, é muito bom estarmos ao domingo de manhã, é excepcional. Há pessoas simpáticas entre nós. É bom, o João tira um café extraordinário quando nós chegamos, ele dá-nos o café. É ótimo, é ótimo. É o homem do café. Não, longe disso, João, és muito mais do que isso. É bom estarmos juntos, certo? Mas, amigos, o objetivo é que nós podemos encontrar-nos a qualquer dia da semana. O objetivo de estarmos juntos é encontrarmos primeiro o reino de Deus, formas de encontrar primeiro o reino de Deus para que tudo seja acrescentado. Então, as decisões que nós tomamos dia após dia deviam ser para colocar primeiro o reino de Deus. E tenho que vos dizer, vocês podiam não fazer isso ainda. Agora que têm consciência, podem fazê-lo. E imaginem, vão comprar o que quer que seja e dizem, não, ok, eu vou comprar casa, carro, eu conseguir imaginar. Como é que eu vou colocar aquilo que eu agora vou ter ao serviço do reino? E cada um tem a resposta, porque Deus vai dizer coisas diferentes a cada um de nós. Mas imaginem que vocês vão comprar algo e vocês vão dizer, eu não sei para que é que isto vai servir para o reino. Sabem o que é que devem fazer? Não comprem. Se não vão honrar Deus de forma nenhuma com aquilo que é o vosso desejo do coração, há irmãos que estão à vossa volta, neste lugar, que precisam imenso da vossa ajuda. E enquanto nós estamos mais preocupados em dar resposta aos nossos desejos pessoais do que cuidar do povo de Deus, alguma coisa está quebrada em nós. E continuamos com o buraco do tamanho de Deus dentro de nós. Quando nós encontramos Jesus, a nossa relação com Deus é transformada, mas a nossa relação connosco próprios também vai ser transformada. Porque está na altura de nós assumirmos o nosso discipulado como discípulos do Mestre, discípulos de Jesus, comprometidos com a verdade, com o cuidado, com o serviço, com a transformação. Querem ser o primeiro no reino de Deus? Então aprendam a servir. Sim, tudo o que nós temos pode servir Deus, mas há coisas que nós não descobrimos forma daquilo servir Deus de forma nenhuma. Então, amigos, aprendam a cuidar de quem está ao vosso lado. Porque quem conhece Jesus, obrigatoriamente quer cuidar de quem está ao seu lado. Terceira coisa. Primeiro, a nossa relação com Deus muda, a nossa relação com as nossas posses muda e depois o texto vai dizer que isso faz com que a nossa relação com os nossos irmãos também mude. E é interessante que isso só acontece na última fase. Se a nossa relação com Deus não mudar, se a nossa relação connosco mesmo não mudar, a nossa relação com o nosso próximo não vai mudar. Se nós continuarmos a ser egoístas, arrogantes, se nós continuarmos a não conseguir dobrar o joelho em adoração a Deus, a nossa relação com o nosso irmão não vai mudar. A nossa relação com o nosso irmão só vai mudar quando nós tivermos uma postura correta em relação a Deus e a nós próprios. E o texto vai dizer, versículos 46, reuniam-se diariamente no templo, partilhavam refeições nas casas uns dos outros com alegria e simplicidade de coração. Meus amigos, quantas vezes no último mês vocês pensaram, eu quero convidar este meu irmão, este meu amigo, estes meus amigos para estar com ele? Quantas vezes pensaram isso numa semana? Num mês? É porque o texto diz que eles faziam isso diariamente. Diariamente eles estavam juntos, partilhavam a oração, partilhavam a vida uns com os outros, partilhavam a mesa. Partilhavam a mesa, amigos. O texto diz que os discípulos de Jesus, depois da sua ascensão, faziam isto todos os dias. E nós temos dificuldades, às vezes, em encontrar uma horinha, durante um mês, para nos sentarmos uns com os outros e saber como é que está a nossa vida. Tenho que vos dizer, isso não é responsabilidade daquele que não te convida. É somente tua. E se alguém está a pensar, este irmão que hoje não veio, esta mensagem era mesmo para ele. Também não, também é mesmo para nós. Amigos, eles estavam diariamente juntos.
Nos dias de hoje nós queremos as bênçãos de Deus. Mas queremos as bênçãos de Deus para nós. Nós não estamos dispostos a ser veículos das bênçãos de Deus para os outros. Continuamos a ter uma vida tão egoísta. Quando nós dobramos o joelho, é para nós ou para aqueles que nos são próximos. Quanto ser povo de Deus significa ser bênção para quem está à nossa volta. É assim que nós vamos ser abençoados. Na forma como servimos aqueles que estão à nossa volta. Nós queremos as bênçãos para nós. E Deus quer usar-nos para que nós sejamos bênção para outros. E assim vamos descobrir o que é ser realmente abençoado. Nós perdemos a urgência do Evangelho. Nós estamos lá quando estivermos reformados, na aposentadoria, nós teremos tempo a fazer tudo isso. E entretanto há homens e mulheres que passam nesta vida e que não conhecem Jesus. Porque nós achamos que temos tempo. E como temos tempo, não vemos que a educação às nossas crianças falha, porque nós vamos ter tempo depois. Não vemos como há pessoas à nossa volta que se corroem devido a doenças e que não têm esperança, porque nós teremos tempo. Não vemos como famílias se destroem porque acham que no futuro, lá num futuro distante, vão ter tempo. E perderam uma vida inteira de contacto com Deus. Porque vão ter tempo no futuro. Tenho que vos dizer, para muitos, esse tempo nunca chega. Porque o dia do Senhor chega antes. Porque têm um AVC fulminante, porque a doença não escolhe quando bate à porta, porque tem um acidente, porque a pessoa a quem queriam falar já não está presente. Porque nós continuamos a achar que lá no futuro teremos tempo. Quando nós temos uma boa relação, uma relação correta com Jesus, o que fica muito premente é a necessidade de nós, hoje, cuidarmos das nossas relações uns com os outros. Diariamente, preocupar-nos com o que está à nossa volta. Partilhar o pão. Dar o abraço de 20 segundos que sara mágoas e dores. Quando nós temos uma relação correta com Jesus, há 3 áreas da nossa vida que são influenciadas. A nossa relação com o Pai, a nossa relação connosco mesmos e a nossa relação com o nosso próximo. Hoje vamos aproximar-nos da mesa do Senhor. E, como sabem, na igreja nós convidamos todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, sejam batizados ou não, nesta ou em qualquer outra igreja, a aproximarem-se, porque a mesa é do Senhor, Ele convida. Mas quando lemos o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, nós temos que saber que quando nos aproximamos, não é a igreja que vai julgar, mas cada um de nós é chamado a fazer um autoexame da forma como nos aproximamos. Porque sim, a mesa é para todos. Pode ser um lugar onde nós terminamos um processo de reconciliação connosco mesmo ou com quem está à nossa volta. Ou pode ser o início do processo de reconciliação e transformação. O que não pode ser um espaço banal. Em que nós nos esquecemos o que é que Jesus fez por nós. E o que é que Ele nos pede para ser. Mais do que fazer. O que é que Ele nos pede para ser. Homens e mulheres que querem ser iguais ao Mestre. Porque quando isso acontecer, sabem o que é que diz o final do versículo? Porque é que nós não temos igrejas cheias nos dias de hoje? Há quem diga, não, nós não temos igrejas cheias porque vemos os últimos tempos e vai haver perseguição e a igreja cada vez mais vai ser mais pequena. Mas a Bíblia, no texto que hoje lemos, diz que como eles viviam unidos, as pessoas olhavam para eles e o que é que havia? Enorme simpatia. Porquê? Porque eles eram iguais a Jesus. E o que é que diz o texto logo a seguir? Como eles viviam unidos, havia esse testemunho de quem era Jesus, o próprio Deus fazia que a igreja crescesse. Porquê que a igreja não cresce hoje? Temos de ter cuidado, porque Deus pode estar a proteger as pessoas de entrarem nas igrejas para não serem maltratadas.
no dia em que as igrejas forem fiéis a Jesus, iguais a Jesus, eu estou certo que elas voltarão a estar cheias. Não tenho a menor dúvida disso. No dia em que nós tivermos coragem de, apesar do que vier pela frente, nós levantarmos a voz a falar do Evangelho. Sabem onde é que a igreja mais cresce nos dias de hoje? Nos países onde há perseguição. Porquê? Porque há pessoas com coragem e dão testemunho de quem é Jesus. Há pessoas que saem do seu conforto para dar testemunho de quem é Jesus. Há pessoas que são tão transformadas pelo amor de Jesus que não querem guardar esse amor só para si. E no dia que isso acontecer no nosso meio, nas nossas cidades, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai trazer mais pessoas para serem cuidadas com o mesmo amor que nós somos cuidados uns pelos outros. E pode ser este a tua necessidade neste momento de ser cuidado. Então não vivas da aparência, não coloques a máscara daquilo que esperas ou que achas que os outros esperam de ti. Entrega a tua vida a Jesus. E como igreja nós temos a obrigação de cuidar da vida de quem está ao nosso lado.